Moloque é o próprio Satanás. Mas seria Satanás o diabo, um mito? Criado pela Igreja Católica para assustar as pessoas? Vejamos algumas referências que podemos encontrar nas Escrituras sobre Satanás. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 22. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8. Se até o Messias citou sobre a existência de Ra-Satã, então não podemos encerrar o assunto sem nos aprofundar nesta questão para tentar entender ao que ele se referia. Mas um fato curioso que Satanás era chamado de Deus deste século. Em 2 Coríntios, nas palavras de Paulo, nós encontramos nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória do Messias, que é a imagem de Yud-He-Vav-He. Quem era o Deus daquele século? E quem será o Deus deste século? Você acha que mudou alguma coisa? Estes mesmo que criam essas teorias, vãs filosofias, de que Satanás não existe, de que pecado não existe mais hoje em dia. Você acha que a quem estão servindo até hoje? Bom, além de ser conhecido como Deus desse século, ou diabo, ele também é conhecido como Saturno. Voltando a Moloque, em Amós 5, como já postei diversas vezes, encontramos: oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Criador, cujo é o Pai dos exércitos. E, obviamente, essa estrela é o hexagrama satânico estampado na bandeira de Israel dos falsos judeus. E uma imagem, obviamente fictícia, criada no computador, mas apresentada como real pelas agências espaciais, pela mídia, que é mancomunada, com um sistema ocultista, sendo ela a porta-voz da mesma. Entre aspas, descobriram que o planeta Saturno possui um vórtice hexagonal em um de seus polos, que dá a imagem do hexagrama satânico, usado em feitiçaria e magia. Ela é uma imensa tempestade que não cessa, segundo eles. Para os satanistas é um portal estelar, o olho, o grande olho para eles. Ele assume a forma de um cubo de onde se criou a estrela, chamada de Davi ou de Salomão, mas que na verdade é do deus Saturno, ou, como preferir, Moloque. Em 1 Reis encontramos o idólatra Salomão, filho do venerado pelos religiosos assassino Davi, assim: então edificou Salomão um alto a Quemós, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Saturno, do latim Saturnus, é um deus romano do tempo equivalente ao grego Cronos. É um dos titãs, filhos do céu e da terra. Com uma foice dada por sua mãe, mutilou o pai, Caelus, tomando o poder entre os deuses. Foi expulso do céu por seu filho Júpiter, Zeus. Refugiou-se no Lácio, igualzinho à fábula que criaram de Satanás caindo do céu.
Como Cronos foi morar no Tártaro, conhecido como Inferno. Além de ser o pai do tempo, Cronos também era venerado como uma divindade relacionada à agricultura, principalmente na mitologia pré-helênica. No entanto, Cronos vivia preocupado com uma antiga maldição lançada por Urano antes deste ser destronado. Um dos seus filhos conseguiria tomar o poder e lançá-lo para o esquecimento no mundo subterrâneo. Para evitar que a profecia se cumprisse, Cronos devorava todos os filhos que nasciam. Mas assim como aconteceu com Gaia, Reia escondeu o último filho de Cronos, Zeus, e entregou para o Titã uma rocha, que foi engolida sem com que ele percebesse que não se tratava de uma criança. Zeus e seus irmãos conseguiram derrotar Cronos após uma guerra que durou 10 anos, conhecida como Titanomaquia. O Titã foi expulso para o Tártaro, uma região de grande caos e tormento. E Zeus e os demais deuses ganharam o dom da imortalidade ao derrotarem Cronos, já que este era tido como o Senhor do Tempo. Os romanos, que segundo outras tradições atribuem a origem de Roma a Saturno, Cronos, construíram-lhe um templo e um altar à entrada do Fórum no Capitólio. Atribuiu-se ainda a Saturno a criação de divindades como Juno ou Hera e de heróis como Rômulo. O sábado é o dia consagrado ao deus Saturno, Saturday, em inglês é dia de Saturno. Agora você sabe por que os adventistas do sétimo dia se pautam neste dia. Aqui está o encarregado de disseminar mentiras no meio, entre aspas, conspiratório, a oposição controlada David Icke, demonstrando algumas verdades em meio às suas mentiras para afirmar algo que nós não aceitaríamos se não fosse esta verdade que ele está mostrando na tela agora. Em Levítico 18 encontramos: E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Criador. Eu sou Yud-Heh-Vav. As orgias com os demônios e o mito do inferno de fogo, todos surgem com a adoração deste deus que devorava crianças e que em seu culto recebia sacrifício de crianças em volta a muita orgia sexual. As saturnais romanas, festas populares como o nosso maldito carnaval aqui no Brasil, celebradas anualmente por volta do solstício de inverno, ou seja, 25 de dezembro, daí a ligação deste deus com o signo de Capricórnio na astrologia e com o Natal pagão celebrado até os dias de hoje. O Natal incorporou todo o paganismo de adoração aos deuses. O pinheiro é o ídolo de adoração a Será, deusa da fertilidade. O livro de Jeremias, que acredita ter sido escrito por volta de 628 antes do Messias, refere-se a Será quando menciona a, abre aspas, rainha dos céus, fecha aspas, nos capítulos 7 e 18. Os filhos apanharam a lenha, e os pais acendem um fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações para outros deuses, para me provocarem a ira. Reia é a mãe terra e deusa da fertilidade. O paganismo romano, através do catolicismo, usa o culto a Maria, Fátima e outras figuras femininas para esconder a adoração a rainhas dos céus e o culto às deusas. Leia a Salve Rainha do Catolicismo e perceba: todas as religiões têm a sua essência o culto aos mistérios antigos da Babilônia, e ela tem um preceito ocultista que é seguido pela maioria das seitas e religiões, o sagrado feminino. A Será é na mitologia semita uma deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra. No sincrotismo religioso, as deusas receberam diversos outros nomes, assim como Cronos, o deus Saturno. Ela é depois venerada e conhecida como o nome de Cibele, mulher de Cronos, Saturno. O culto a Cibele tomou conta de Roma. Haviam orgias entre homens e mulheres. Homens se castravam e se vestiam com roupas da deusa, se fazendo, entre aspas, afeminados. Motivo que levou o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, chamar tais práticas de abomináveis, algo que nada tem a ver com a homossexualidade dos dias atuais.
Leia a série que eu produzi em defesa dos LGBTs e deixa de ser enganado. Saturno é uma chave importante ao longo desta conspiração desde a antiguidade. A cidade de Roma foi originalmente conhecida como a cidade de Saturno. A Igreja Católica Romana mantém muito da adoração a Saturno nos seus rituais. Saturno é também relacionado a Lúcifer. Em vários dicionários ocultistas, Saturno está associado ao mal. Saiba também que este é o motivo da NASA e das outras agências espaciais venerarem o seu deus Saturno, colocando ele no nome de, entre aspas, planeta, fecha aspas. O quadrado mágico é uma tabela quadrada de números em progressão aritmética em que a soma de cada coluna, de cada linha e das duas diagonais são iguais. Na Idade Média, os quadrados mágicos se tornaram muito populares pelo seu uso em pantáculos e talismãs, onde eram associados a planetas que atribuíam a eles o poder de atrair proteção astral para seus detentores. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. O número da besta surge com a adoração a Saturno, em Roma. O quadrado mágico relacionado ao planeta, todos os seus lados somam 666, até nas diagonais. Desta forma, chegamos a uma conclusão inconfundível. O Satanás é o pai da mentira. Todos esses deuses apresentados é uma mentira. Satanás existe e conspira e está por trás de tudo, se disfarçando e sempre recebendo novas roupagens conforme a época, conforme a cultura. Saturno também é reverenciado pelo número 8, apesar de ser o planeta 6, o sexto, o símbolo dos seus anéis é o número 8, representado pelo símbolo de adoração a ele, que são duas serpentes entrelaçadas usadas até em capa de CDs gospels. As duas serpentes também aparecem na imagem de Baphomet, formando o número 8 das serpentes entrelaçadas. Desta forma, a figura do bode ou cabra do signo de Capricórnio, que é regido por Saturno, é referência a Satanás, a antiga serpente. Hoje entendemos qual é a referência do uso do hexagrama na adoração deste planeta, e porque ele também é venerado através de figuras como um cubo, hexágono, ou a estrela de Salomão, hexagrama. Vejamos a notícia. A tempestade gigante incomum foi descoberta pela primeira vez no início dos anos 80 pela Voyager 1 e 2 da NASA. As imagens captadas pela Voyager mostravam que nuvens se moviam rapidamente no interior do hexágono, em uma corrente de jato levadas pelos ventos girando acima de 400 km por hora. Mas os astrônomos até agora não sabiam explicar por que o hexágono permanecia praticamente estático. Agora, os cientistas acreditam que o fenômeno do hexágono pode estar relacionado com as profundezas de Saturno e com o período de rotação do planeta, que é de 10 horas, 39 minutos e 23 segundos. Além disso, os cientistas viram que enquanto a tempestade parece girar em torno do Polo Norte, existem outros turbilhões menores que rodam no sentido oposto do hexágono. O maior desses vórtices atinge um diâmetro de cerca de 3.500 km, duas vezes o maior do que o maior furacão já registrado na Terra. Com certeza, o mundo antigo já sabia destes segredos, pois criaram mitos e símbolos de adoração e invocação a Saturno, que em alguns pode até surpreender. O Senhor dos Anéis é também o Senhor Sombrio das Trevas, que deu forma a Satanás, a antiga serpente. Seu grande olho em forma de furacão hexagonal criou outros símbolos, como o olho que tudo vê, que muitos consideram e é satânico. Agora saiba por que uma das maiores séries conhecidas, famosas, aplaudidas pela massa populacional se chama O Senhor dos Anéis. Símbolos, logotipos, tudo parece se inspirar nele como forma de adoração ou para receber algum benefício ocultista.
Tchau.